Queridos, estou feliz porque Deus permitiu estar de volta para revisar a lição 2 da revista Vidas Transformadas, que tem como tema Por que sou pecador? Nesse estudo vamos entender o ensino bíblico sobre o pecado. O texto básico se encontra em Romanos 3, 9 a 20. Por que sou pecador? A maioria das religiões defende que o homem, na sua essência, é bom e vai se aperfeiçoando através dos seus próprios esforços. O filósofo francês Jean-Jacques Rousseau afirma: o homem nasce bom e a sociedade o corrompe. A Bíblia não deixa dúvida que o homem nasce pecador e depende de Deus para salvar-se. Depende da graça de Deus. Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Romanos 3, 23. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nesse estudo, vamos entender o que a Bíblia ensina sobre o pecado. Vamos abordar a seguinte questão: o que é pecado? Na língua portuguesa, pecado vem da tradução da palavra grega amatia, que significa errar o alvo. Pecado pode ser definido como desobediência à lei de Deus. 1 João 3,4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Pecado não é apenas ações más, como também o que guardamos em nosso coração, como o ciúme, a inveja, o rancor, a ira, a dificuldade em perdoar e tantos outros. São pecados que cristão não deve abrigar no seu coração, sentimentos que não devem fazer parte da vida do cristão. O homem natural precisa de Deus para mudar a sua natureza pecaminosa. Somente a ação do Espírito Santo convence o homem do pecado e leva ao arrependimento e à salvação pela graça de Deus. Pois somos pecadores. Romanos 3, 9 e 10. Que se conclui? Temos nós alguma vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Atualmente existem várias teorias que negam a existência do pecado. O que antes era pecado, hoje não é mais. A Bíblia, porém, é muito clara quando afirma a existência do pecado e que Deus não aceita o pecado. Deuteronômio 25:16. Porque todo aquele que pratica tal injustiça é abominação ao Senhor, o Deus de vocês. Salmos 5:4. Pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. A verdade é que o pecado poluiu e corrompeu a humanidade, transformando o mundo que era tranquilo, de paz, onde não tinha sofrimento. Passaremos a refletir sobre a origem do pecado na raça humana e as suas consequências. Deus preparou um lindo jardim, com tudo o que era preciso para Adão e Eva viverem felizes. Um verdadeiro paraíso. O único pedido feito por Deus está em Gênesis 3. Eles podiam usufruir, comer de todos os frutos do jardim, menos da árvore que está no meio do jardim. Porém, eles desobedeceram a ordem de Deus, transgrediram a lei de Deus. Ao desobedecer Deus, se fizeram pecadores. E o pecado entrou no mundo, que é chamado também de pecado original. Eles não foram fiéis a Deus, falharam na oportunidade que Deus tinha lhe dado
para mostrar sua fidelidade. O crente precisa ser obediente a Deus e à sua palavra, porque as consequências do pecado são tremendas. Teve início na vida de Adão e Eva e se estendeu a toda a raça humana. Vejamos o que aconteceu de imediato na vida de Adão e Eva. Primeiro, o homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus, esta imagem ficou deturpada, contaminada pelo pecado. A queda de Adão deixou o ser humano corrompido fisicamente, emocionalmente, moral e espiritual. O outro resultado do pecado foi a morte. O ser humano foi condenado ao processo de envelhecimento e à morte física. Gênesis 3,19. No suor do teu rosto, você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó e ao pó voltará, além da morte física e espiritual. Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Outro triste resultado foi a perda da comunhão com Deus. Adão e Eva tinham plena comunhão com Deus. Ao pecar, esta comunhão foi interrompida. O homem perdeu a sua santidade. Foi lançado fora do jardim, onde tinha tudo, e agora teria que enfrentar o trabalho, o cansaço, a dor, o sofrimento para sobreviver. E o mais preocupante, o afastamento de Deus. Mas Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, não deixou o homem completamente só. Ele planejou a salvação eterna do homem através de Jesus Cristo, o seu Filho. Que Deus nos abençoe e nos dê a paz.